Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, concurseiro de plantão. Eu sou o professor Canduca Oliveira e nós vamos trabalhar exercícios de atualidades. Vamos pegar pesado, tá ok? Então, vamos deixar de papo furado, vamos às questões. Nós vamos responder aqui 5 provas aplicadas pelo CESP em 2013 e depois uma bateria de exercícios diversos, que incluem questões elaboradas por mim mesmo e questões de provas de outras bancas, Funiverso e tal, que eu peguei tópicos e itens e coloquei pra gente, tá bom? Então, vamos lá. Olho na tela, olho no slide pra gente mandar ver nessa parada. Bom, olha só. No dia 6 de junho, os protestos começaram no centro de São Paulo. Deixa eu até arrumar logo uma canetinha aqui, ó. Pera aí. Opa, exatamente. Então, no dia 6 de junho, os protestos começaram. Essa é a prova CESP-NB 2013 da Polícia Federal. No dia 6 de junho, os protestos começaram no centro de São Paulo, com cerca de 150 pessoas. As 4 manifestações seguintes atraíram a atenção nacional. No dia 17, manifestantes de outras capitais aderiram às manifestações. Também começaram atos em Viçosa e Votuporanga. O dia 20 de junho foi o auge dos protestos. Logo depois, as autoridades começaram a baixar as tarifas de transporte. 6 dias depois, as maiores manifestações se concentraram nas cidades que receberam jogos da Copa das Confederações, como Belo Horizonte. O estado de São Paulo, texto do Estadão. Considerando o texto acima e a amplitude do tema por ele focalizado, julgue os itens de 1 a 5. Não se esqueçam que essa prova foi aplicada agora em junho pela Polícia Federal. Estou aqui em julho. Bem, vamos às questões. Questão número 1, galera. Questão número 1. Aqui, ó. Ainda que as opiniões sobre as manifestações de junho de 2013 no Brasil se distinguem em vários aspectos, os analistas políticos convergem para o seguinte entendimento: essas manifestações populares em nada diferem dos movimentos das diretas já e dos caras pintadas. Resposta: falso, né, galera? Tá ok? Imagem minha aqui, por favor. É falso pelo seguinte: as manifestações das diretas já atraíram milhões de pessoas, mas tinham um objetivo específico, que era lutar para que houvesse a volta de eleições presidenciais com voto direto no Brasil. Tinha um tema, era monotemática. A dos caras pintadas também era monotemática, era apenas para pregar a saída de Fernando Collor às ruas e tudo mais. Já essas manifestações das jornadas de junho, elas foram multitemáticas. Começou com o transporte, a desculpa foi o aumento de 20 centavos no aumento da passagem em São Paulo, mas aí dos transportes a coisa descambou para o lado da educação, da saúde, da segurança, e daí a pouco tinha gente reivindicando até redução do preço do chocolate, cada um com sua bandeira. Então, é inédito, nunca tinha havido isso no Brasil e é uma característica dos movimentos organizados através de redes sociais, através do cyberativismo, tá ok? Falsa número 1. Questão número 2. Embora com alguma variação de cidade para cidade, as manifestações citadas no texto foram organizadas para protestar contra as deficiências dos serviços prestados pelo poder público, notadamente nas áreas de transporte, que foi o estupim da parada, saúde, educação e segurança. Verdadeiro, tá ok? Essa aqui sem comentários, né? Vamos então para a próxima questão. Número 3. A convocação pelo Poder Executivo de uma Assembleia Constituinte exclusiva para promover uma ampla reforma política foi uma evidente resposta do governo brasileiro às manifestações que tomaram conta de centenas de cidades brasileiras. Essa questão foi maldosa, viu, galera? Câmera em mim aqui, por favor. Essa questão foi bastante maldosa, porque a dona Dilma, ela chegou a propor que o Poder Legislativo convocasse uma Assembleia Constituinte para discutir a reforma política. Até porque, por lei, o Executivo não pode propor uma Assembleia Constituinte. Apenas o Poder Legislativo é que pode convocar. Ela poderia sugerir e o Legislativo convocar. Então, questão falsa. Mas olha só, e ficou só na promessa também, porque juridicamente era impossível você convocar uma Constituinte para tratar de um só tema. Tá ok? Então, falsa
mas extremamente maldosa essa questão aqui. Vamos à questão 4. Questão 4. Nas duas maiores cidades brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro, o problema das tarifas do transporte público permanece insolúvel, visto que a fixação desses valores depende de lei a ser votada pelas respectivas câmaras municipais e assembleias legislativas estaduais. Resposta para esse item, falso, tá ok? Então, na verdade, serviços de transporte são concessões e os reajustes de tarifa geralmente já são previstos nos contratos de concessões, tá ok? E independem de aprovação de poder legislativo, executivo, esse tipo de coisa. Então, falsa. Número 5. A condenação dos gastos feitos pelo Brasil para sediar duas grandes competições promovidas pela FIFA, a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, tornou-se bandeira presente em muitas das manifestações a que o texto alude, algumas das quais transformadas em atos de violência e vandalismo. Verdadeiríssima, perfeita. Essa questão aqui sem comentários. Nós sabemos que os grandes eventos viraram bandeira de protesto. A presidenta Dilma foi vaiada em Brasília na inauguração do Estádio Nacional. Houve protesto em volta de todos os estádios onde houve jogos. Os brasileiros passaram a cantar o hino nacional inteiro nos estádios como uma forma de exprimir patriotismo e cobrar do governo que fizesse hospitais padrão FIFA, escolas padrão FIFA. A gente via demais desses cartazes nos protestos, tá bom? Então, vamos para a questão número 6. Antes temos um testículo. Testículo é um texto pequeno, viu, gente? Um pequeno texto, viu? Vocês deixam de ter a mente poluída. Vamos lá. A Polícia Federal deflagrou a primeira etapa da Operação Violência Invisível para desarticular um esquema de corrupção espalhado em mais de 100 cidades em 11 estados. A fase inicial da investigação teve como foco prefeituras de Minas Gerais e empresários do Espírito Santo, estes apontados como mentores do esquema. 9 pessoas foram presas, 3 ex-prefeitos mineiros, 3 empresários capixabas e 3 servidores públicos do governo de Minas Gerais. Jornal Globo, dia 3 de julho, ok? Bom, câmera aqui em mim, deixa eu dar um conselho. Se você vai prestar prova do CESP, preste atenção que quase todo o texto que você vai ver aqui de prova do CESP, eles estão tirando do Jornal Globo. Eu, ultimamente, quando vou preparar qualquer coisa para o CESP, eu costumo sempre entrar no site do Jornal Globo, eu entro no portal G1, nesse tipo de coisa, porque o CESP sempre está pegando texto de O Globo. Eu não sei o que aconteceu, se tem algum professor carioca lá na banca, mas eles estão adorando O Globo. Então, tendo o texto acima como referência inicial e considerando as múltiplas implicações do tema por ele abordado, slide, por favor, julgue os itens que se seguem. Questão número 6, com base no texto que nós vimos ali em cima, da Operação Violência Invisível, item 6. Entre os crimes cometidos por gestores nos diversos níveis da administração pública nacional, como os que foram alvo da investigação mencionada no texto, são comuns as fraudes em licitações, a manipulação de precatórios e o superfaturamento nos custos de obra. Verdadeiro. São crimes comumente cometidos na administração pública. Fraude em licitação, esse é festa, né? Aqui no Brasil. Manipulação de precatórios. Já vimos, precatórios são dívidas judiciais que o governo tem e que geralmente não quer pagar de jeito nenhum. Mas através de acordos com advogados geralmente envolvidos nos fatos, esses precatórios acabam sendo pagos e acabam sendo desviados recursos públicos. Superfaturamento de custo de obras, isso aqui também é verdade. Número 7. Visando responder às recentes manifestações de rua, o Senado Federal Brasileiro aprovou o projeto que estende os efeitos da lei da ficha limpa aos servidores de cargos comissionados e de funções de confiança nos 3 poderes da República. Verdadeiro, viu, pessoal? Foi aprovado no Senado, sim, o projeto que estende os efeitos da lei da ficha limpa aos servidores de cargos comissionados e de funções de confiança nos 3 poderes da República. Falta, então, ir para a Câmara e depois ir para a sanção presidencial. Próxima
Prova, nós vamos responder mais uma prova. Essa prova aqui, CESP-NB também 2013, foi aplicada no concurso Tribunal Regional do Trabalho, Técnico Judiciário, área administrativa, tá ok? Na área administrativa. Bem, o petróleo impulsionou a economia internacional e chegou a representar 50% do consumo mundial de energia primária no início dos anos 70. Esse número sofreu queda, mas ainda representa cerca de 43%. O Oriente Médio detém 65,4% das reservas petrolíferas do mundo. O anúncio da descoberta do pré-sal em 2007 mudou radicalmente o panorama do setor de petróleo no Brasil, que poderá mais que triplicar suas reservas petrolíferas até 2020. Olha de onde tirar o texto, o Globo, Caderno Amanhã. Bom, tendo o fragmento de texto acima como referência inicial e considerando as múltiplas do tema por ele abordado, além de aspectos marcantes do atual estágio de desenvolvimento da economia mundial, julgue os itens que se seguem. Número 1. Infere-se do texto que a atual exploração da camada pré-sal deu ao Brasil autossuficiência de petróleo, com excedente para exportação. Bom, pessoal, isso aqui não precisa nem saber atualidades, né? Nós lemos o texto ali em cima e em nenhum momento o texto faz nenhuma inferência ao Brasil ser autossuficiente em ter, além de autossuficiência, ter excedente para exportar. Esse item aqui está mais falso do que sorriso de sogra, meu amigo, tá ok? Até a véia minha sogra saberia que esse aqui é falso. E a véia, o cérebro da véia, se ela mascar chiclete, ela não anda, porque não faz as duas coisas, o cérebro dela não processa as duas coisas ao mesmo tempo. Deus me livre, falar em sogra, deixa eu bater na madeira aqui, ok? Bom, número 2. Então, a significativa reserva de petróleo existente no Oriente Médio contribui para fazer dessa área uma das mais estratégicas e explosivas regiões do planeta. Verdadeiro. Essa é mais do que verdadeira, tá ok? O Oriente Médio é a encruzilhada do mundo, é onde 3 continentes se encontram ali. O Mar Mediterrâneo, você tem Europa de um lado, África do outro, Ásia logo ao lado. É extremamente estratégico, tem o Canal de Suez e tem 65% do petróleo do mundo. Então, verdadeiro. Vamos para as próximas questões. Questão 3. No Brasil, a extração do petróleo, bem como a comercialização de seus derivados, a exemplo da gasolina, é monopólio estatal exercido pela Petrobras. Falso. A Petrobras, de 1953, quando ela foi criada, 60 anos atrás, até 1997, tinha o monopólio da prospecção e extração de petróleo. Prospecção e extração. Ela nunca teve o monopólio da comercialização, refino, isso aí as outras empresas podiam fazer. E desde 97, que a Petrobras não tem mais nem sequer o monopólio da extração de petróleo no país. Então, muito falsa também essa daqui. Questão número 4. O Brasil se notabiliza pelo domínio da tecnologia de exploração em águas profundas. É verdade, ok? O Brasil é um dos países com uma das maiores especializações em extrair petróleo em água profunda. A Petrobras extrai petróleo a 2.300 metros de profundidade. E o petróleo do pré-sal está a mais de 7.000, 8.000 metros de fundura. São 2.000 metros de água e mais 5.000 metros de sal, e abaixo da camada de sal que tem o pré-sal. Questão número 5. A mais aceita definição de desenvolvimento sustentável é a que se baseia no suprimento das necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. Bingo! Eu até coloquei a frase da Gro Brundtland no slide, ok? Lembra que quem assistiu a aula aí de ecologia, desenvolvimento sustentável, eu coloquei um slide lá, tinha até a Terra, uma foto da Terra, exatamente com essa frase que é a definição da ONU para o que é desenvolvimento sustentável. Verdadeiríssimo, galera. Vamos à próxima prova. Prova do Tribunal Regional do Trabalho, concurso nível superior analista, CESP-NB 2013, tá ok?
A previsão do tempo a curto e médio prazo, para até 7 dias, ficará mais apurada. O avanço se deve a um programa que a NASA cedeu ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que poderá, além da temperatura, contribuir para os meteorologistas conferirem a pluviosidade esperada para a semana seguinte. Trata-se de um dado fundamental em um período em que boa parte do país é assolada pelas chuvas de verão. De onde que tiraram o texto? O Globo, 28/12. Tendo o fragmento do texto acima como referência inicial e considerando o tema que ele aborda... Cadê? Me perdi. Tendo o fragmento do texto acima como referência inicial e considerando o tema que ele aborda, além de aspectos relativos ao nível de desenvolvimento científico do mundo contemporâneo, julgue os itens seguintes. Primeiro, país emergente ao lado de outras forças econômicas que se destacam no cenário global, como China, Índia, Rússia e África do Sul, o Brasil optou por desenvolver um programa espacial de modestas dimensões, o que explica o fato de não construir foguetes nem possuir bases para lançar esses artefatos ao espaço. Falsa, pessoal, muito falsa. Câmera aqui, por favor. Essa questão está muito falsa. Nós sabemos que o Brasil tem base de lançamento de foguete, sim. Nossa base de Alcântara, no Maranhão. E há anos o Brasil vem tentando desenvolver o seu VLT. VLT é veículo trem de superfície. O nosso VLS, Veículo Lançador de Satélite. Na última tentativa que o Brasil fez de lançar um veículo lançador de satélite brasileiro, os 20 cientistas da base foram mortos na explosão. Então, que eles não só fazem foguete, como os cientistas, quando soltam o foguete, ficam do lado do foguete. E os 20 morreram. O programa foi atrasado em mais de 10 anos, que teve que formar uma nova geração de cientistas, mandar para o exterior e tal. E agora o Brasil retomou seu programa novamente. Então, temos um programa sim, e a gente lança foguetes a partir do Brasil, com veículos lançadores de outros países, e temos a base de Alcântara do Maranhão, que é uma das melhores do mundo para lançamento de satélites, tá bom? Próxima questão, número 2. NASA e INPE. Cada qual a seu modo e respeitadas as diferenças quanto à atuação de ambas, são exemplos de instituições identificadas com as necessidades e exigências do tempo atual, em que o conhecimento constitui a força motriz que impulsiona o desenvolvimento e serve de base para um sistema produtivo cada vez mais globalizado e tecnologicamente avançado. Verdadeiríssimo. Hoje, sem conhecimento, você não é nada. Sem pesquisa e desenvolvimento, você está ferrado, meu amigo, tá ok? Bom, aí, próxima questão. Cadê próxima questão? Temos um texto, tá ok? Próxima questão, temos um texto. Primeiro vieram as ONGs, depois as unidades de polícia pacificadoras. Agora é a hora das agências de comunicação digital chegarem às favelas do Rio de Janeiro. E a primeira delas está funcionando a pleno vapor no Complexo da Maré. Fundada há 2 anos, a agência emprega o conhecimento tecnológico e social dos jovens dos morros e ajuda na formação profissional deles. O Estado de São Paulo, tirado do Estadão. Tendo o fragmento de texto acima como referência inicial e considerando a amplitude do tema por ele focalizado, julgue os itens subsequentes. Item 3. O texto enfatiza a solitária intervenção do poder público em favelas cariocas por meio de uma força policial especialmente preparada para pacificar áreas convulsionadas pela violência e pela ação do crime organizado, já que os setores da sociedade civil ainda se encontram desprovidos de meio para também atuar nessas regiões. Isso aqui está muito falsa, pessoal. Então, essa questão aqui, olha só, intervenção solitária do governo, tá ok? Aqui, ó. Intervenção solitária, não. Olha o texto falando lá. Primeiro vieram as ONGs, depois as unidades de polícia pacificadora. Então, as ONGs chegaram primeiro. Então, ONG é sociedade civil organizada, ó. Então, já que setores da sociedade civil ainda se encontram desprovidos de meio para atuar nessas regiões. O texto desmente completamente. Então, questão falsa.
Questão 4. Nas últimas décadas ampliou-se consideravelmente o quadro de violência em áreas periféricas dos grandes centros urbanos. Esse fenômeno, presente em muitos países, adquiriu especial relevância no Brasil e, em geral, caracteriza-se pela ausência ou pela presença excessivamente tímida do poder público nas comunidades, o que contribui para o fortalecimento da ação de grupos criminosos nela instalados. Verdadeiríssimo. A questão número 4 mostra que o poder público está pouco presente ou não está presente de maneira nenhuma, o que fortalece a presença do crime organizado, principalmente nessas regiões periféricas. Aliás, galera, câmera aqui, por favor, deixa eu contar uma novidade aqui para vocês. Eu estava respondendo uma prova que caiu numa banca lá no estado do Tocantins, eu dou aula em vários locais do Brasil, e caiu numa questão que no Brasil o IBGE identificou o aumento dos aglomerados subnormais nas cidades grandes. Cara, aglomerados subnormais é uma forma chique de chamar favela. Favela, invasão, local de palafita, esses trem, são aglomerados subnormais. Fora do normal a parada. Então, de volta à nossa prova aqui, por favor. Então, é nessas regiões de aglomerados subnormais, onde o Estado não se faz presente, que o crime organizado fica. 5. Embora estejam disseminadas em áreas urbanas mais carentes, as escolas públicas de tempo integral fracassaram no intento de atrair jovens para o sistema regular de ensino. Sem maiores perspectivas profissionais e pessoais, esses jovens tornam-se presa fácil para os grupos criminosos, que os contratam a peso de ouro. Falso, pessoal. Não dá para falar que as escolas públicas em tempo integral fracassaram. Até porque as que a gente tem, na verdade, mostrado sucesso e não fracasso. E o número de escolas integral que tem no Brasil ainda é suficiente para a gente dizer que se elas fracassaram ou não. Mas o histórico é de sucesso. Vamos para a nossa próxima prova, que é uma prova CESP-NB também de 2013, do concurso do Conselho Nacional de Justiça, cargo técnico. Primeiro, questão número 1. Ao longo do ano de 2012, a Síria vivenciou uma aguda crise política que culminou com a queda do governo de Bashar al-Assad e com a ascensão ao poder de forças de oposição apoiadas por China e Rússia. Sem comentários, né? Essa aqui está mais falsa do que abraço de político. Primeiro porque o Bashar al-Assad não caiu. E oposição apoiada por China e Rússia apoiam o Assad. Então, vejam bem. Questão número 2. Essa questão aqui, pessoal, é uma sacanagem sem tamanho. Essa questão aqui comprova uma tese que eu tenho de que alguns membros de banca examinadora são corno. O cara chega em casa, pega a mulher com o Ricardão, ele não tem coragem de fazer nada nem com a mulher nem com o Ricardão, mas ele precisa se vingar de alguém. Aí ele senta e fala, eu vou elaborar essa questão aqui para me vingar dos concursandos, ok? Olha que sacanagem. Questão 2. Em dezembro de 2012, o governo português rejeitou a proposta de compra da companhia aérea TAP, feita pelo grupo Synergy, alegando que o grupo não apresentara as devidas garantias bancárias para a efetivação do negócio. Pelo amor de Deus, ok? Isso aqui não é padrão de prova CESP, não. Isso aqui está parecendo prova da Fundação Carlos Chaga, que não tem pé e nem cabeça, ok? Cara, e esse item é verdadeiro, você acredita? O grupo Synergy é dono da Avianca, e a empresa aérea Avianca tentou comprar a TAP, a Transporte Aéreo Portugal, só que os irmãos Efromovich, que são os donos do grupo Synergy, não apresentaram as garantias econômicas para a TAP e a TAP desistiu do negócio. Aí cai num concurso do Conselho Nacional de Justiça, que é o conselho corregedor dos juízes do país. O que uma coisa tem a ver com a outra? Sinceramente, fugiu do padrão CESP essa aqui. Esse cara veio de lá da Banca Carlos Chaga, ok? Questão número 3, slide, por favor. 3. Eleito para exercer o seu 4º mandato na Venezuela, Hugo Chávez prestou juramento e tomou posse como presidente da República em cerimônia reservada, realizada em 10 de janeiro de 2013 em Cuba. Bom, em 10 de janeiro de 2013, Hugo Chávez estava internado em Havana,
em estado terminal. Ele não compareceu para fazer o juramento e, em função disso, quem assumiu no lugar dele foi o seu vice, Nicolás Maduro, que é o atual presidente da Venezuela, após o falecimento do Hugo Chávez, que aconteceu em março daquele mesmo ano, ok? Em março deste ano, aliás, tá bom? Então, questão falsa, ele não tomou posse, não, ele morreu, tá ok? Questão 4. Em 2012, o governo brasileiro cumpriu a meta de superávit primário de 2,5% do PIB após executar uma manobra fiscal caracterizada pelo resgate de recursos do Fundo Soberano do Brasil e pela antecipação de dividendos recebíveis de empresas estatais, entre outras operações. Verdadeiro. Cara, isso aqui foi a tal da contabilidade criativa, como a imprensa batizou, tá ok? E pegou mal pra caramba pro Brasil. O Brasil não deu conta de cumprir a meta de superávit primário, que era de 2,5%, e para fingir que cumpriu, fez uma manobra contábil de antecipar dividendos da Caixa Econômica, do BNDES, pegou dinheiro do Fundo Soberano, que é uma poupança que a gente tem no exterior, e trouxe o dinheiro de volta para o Brasil, para fingir que cumpriu a meta. Só que, claro que os mercados entenderam que aquilo foi uma burla, foi uma contabilidade criativa, como eles disseram, e foi pior para o Brasil, porque nós perdemos credibilidade. Teria ficado melhor para o governo se eles falassem assim, gente, o mundo está em crise, a Europa está em crise, nós não demos conta esse ano, vamos esforçar no que vem para ver se a gente consegue. Ficava mais bonito. Foi péssimo para o Brasil, essa tal dessa contabilidade criativa que nós fizemos aqui. Bom, questão número 5. Na última década, a remuneração do trabalhador doméstico brasileiro cresceu abaixo da média de remuneração das demais categorias profissionais. Falsa. O trabalhador doméstico brasileiro foi um dos que mais teve crescimento da renda, porque a maioria dos trabalhadores domésticos recebem salário mínimo. E o salário mínimo só no governo Lula teve 60,5% de aumento acima da inflação. Nos 8 anos de Lula, 60,5% de aumento real acima da inflação. E no governo Dilma já aumentou mais de 20% acima da inflação, porque tem uma fórmula de correção do salário mínimo que todo ano dá ao salário mínimo o aumento da inflação do ano anterior, mais o crescimento do PIB de 2 anos antes. Até 2022, o salário mínimo subirá acima da inflação sempre. Então é falso. 6. A Câmara dos Deputados aprovou recentemente um projeto de emenda constitucional ampliando os direitos dos trabalhadores domésticos no Brasil. A nova regulamentação, no entanto, não entrou em vigor no ano de 2012. É verdade, porque ela está começando a entrar em vigor agora em 2013 e ainda tem alguns pontos que ainda não estão regulamentados por completo, ok? Então, a Câmara dos Deputados aprovou recentemente um projeto de emenda constitucional ampliando os direitos dos trabalhadores domésticos no Brasil. A nova regulamentação, no entanto, não entrou em vigor em 2012. Verdadeiro, ok? Ela começou a entrar agora em 2013 e ainda não está completa. Vamos para, acho que a última prova do CESP, depois nós vamos para as outras questões. CESP-NB 2013, Conselho Nacional de Justiça, CNJ, só que agora a prova de analista. Aquela anterior foi de técnico, nível médio. Analista administrativo superior. Primeiro, a aposta chinesa na universalização educacional denota outro aspecto marcante da transformação econômica vivida por esse país asiático na atualidade. A abertura da economia, incluindo a presença significativa de capitais privados externos, se faz acompanhar da indispensável abertura política, mediante a identificação de seu regime de governo com os padrões ocidentais de democracia. Essa é para rir, né, galera? Abertura política na China, mediante a identificação de seu regime de governo com os padrões ocidentais de democracia. A China tem um regime e 2 sistemas, meu amigo. É o regime comunista de partido único. Democracia por lá é palavrão. Democrata vai para a cadeia, e se insistir em ser democrata na cadeia, vai para o fuzilamento. 2. Com o peso cada vez maior do mercado global, a China, por ser detentora de enorme população que produz e consome e de todos os recursos naturais de que necessita para sustentar seu desenvolvimento, tem sido constantemente acusada de protecionismo, buscando exportar e praticamente nada importar. Falso, porque que produz tudo que consome, claro que nenhum país produz tudo que consome.
E a China, ela é uma das maiores importadoras, ela é uma das maiores exportadoras, mas também uma das maiores importadoras do mundo. Sem praticamente nada importar, não, eles importam muita matéria-prima do Brasil, inclusive. Então, ok? É o maior parceiro comercial do Brasil hoje. Número 3. Em sua arrancada para promover o desenvolvimento econômico, a China demonstra ter compreendido uma das exigências centrais da atual economia globalizada, qual seja o domínio do conhecimento como condição essencial para bem situar-se em um cenário econômico altamente competitivo e impulsionado por incessantes inovações tecnológicas. Verdadeiríssimo, tá ok? Quem não investe em P&D, pesquisa e desenvolvimento, ciência e tecnologia, está ferrado. É por isso que o Brasil criou o programa Brasil Sem Fronteira, para ver se a gente melhora nessa área. Verdadeira. E a China já entendeu isso faz tempo. Bom, galera, vamos encerrar esse bloco por aqui. A gente continua no próximo bloco respondendo essa prova do CNJ Analista. Neste momento é só um abraço a todos, tá ok? Próximo bloco a gente continua.